Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. E glória para sempre. Em 1859, chegou ao Brasil Simeton, que foi o missionário presbiteriano que deu início à evangelização no Rio de Janeiro, pregando o Evangelho e assim trabalhando pela organização da primeira igreja presbiteriana no Brasil. Tratava-se de um jovem que deixou em terra distante a sua família, seus amigos, seus costumes. Chega em uma terra estranha, enfrentando adversidades de todo tipo. Os momentos de tristeza, os momentos de solidão chegaram também no coração deste jovem. E lendo o diário de Simeton me chamou a atenção um momento em que ele sentia aridez em seu coração. Ele orou a Deus e ele clamou por um derramamento especial do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Meus queridos, as lutas, as provas, a necessidade latente que aquele servo de Deus sentiu de uma experiência mais profunda com o Senhor, certamente
é também a nossa necessidade. Às vezes, quando nós olhamos a maldade predominando na vida de tantas pessoas no mundo, nós clamamos a Deus por um derramamento especial da misericórdia do Senhor sobre este povo. Às vezes, quando nós olhamos a própria igreja, em suas provas, em suas lutas, em sua carência de santidade, em sua carência do poder de Deus, nós precisamos também clamar por um derramamento especial da graça de Deus. E às vezes, olhando as nossas próprias vidas, individualmente, o irmão pode falar: eu já sou convertido, eu creio no Senhor. Sim, mas mesmo os convertidos que creem no Senhor, têm momentos de aridez espiritual, tem momentos de esfriamento espiritual, tem momentos de solidão espiritual, às vezes até mesmo sendo sufocados por algumas situações que lhes afligem, por algumas angústias, por algumas tristezas, por alguns problemas que estão vivendo. Precisam buscar um derramamento especial que vem do céu. E foi exatamente esta a experiência do povo de Deus na época em que este texto bíblico foi escrito. O povo de Deus, que vivenciara momentos maravilhosos na terra da promessa, momentos em que plantavam e colhiam, momentos em que viviam em uma nação organizada, momentos de vitória sobre inimigos, momentos de prosperidade material e, sobretudo, momentos em que subiam à casa de Deus, ao templo juntos, em cânticos de louvor, adorando a Deus, um povo que desfrutava comunhão com o Senhor. Mas este povo aos poucos foi distanciando do Pai Todo-Poderoso, foi esfriando na fé, e este povo experimentou a chegada dos caldeus, que como vara do Senhor disciplinou o seu povo, e este povo no cativeiro babilônico experimentou a aridez espiritual. Este povo no cativeiro sofreu não apenas a ausência da terra, mas sentia de uma maneira muito forte a falta de uma comunhão mais viva com o Senhor. Foi exatamente neste contexto que eles levantaram a voz dizendo: ó, se fendesses os céus e descesses. É o clamor para que o céu se abrisse e de maneira especial Deus descesse entre aquele povo. Meus amados, a grande boa nova é que o nosso Deus é o Deus que desce para de maneira especial agir na vida do seu povo. Desceu na pessoa de Jesus, desceu na pessoa do Espírito Santo e desce na conversão do pecador, mas desce também agindo de maneira especial nas nossas vidas, reavivando em nós a fé, nos conduzindo à consagração, aprofundando a nossa comunhão com Ele. Nessa noite, nós queremos chamar os irmãos para refletirmos nesta palavra
ó, se descesse, se fendesses os céus e descesses. O Senhor é o Deus que abre o céu e desce. O Senhor é o Deus que abre o céu e desce. O Senhor abre o céu e desce, porque o Senhor é Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Existe uma corrida em nossos dias em busca do profissional qualificado. Inclusive, em alguns setores há uma busca em outros países de profissionais qualificados. E quando se conta com um profissional no qual se pode confiar, isto é uma segurança, isto gera tranquilidade, a confiança de que aquele profissional trabalha com entendimento, ele sabe o que faz e é confiável no que faz. Quem é que não gostaria de contar em todos os setores da vida com alguém que inspira a devida confiança naquilo que faz? Meus amados, a palavra diz que Deus trabalha por aqueles que nele confiam. E nós não podemos nem sequer estabelecer uma comparação entre Deus e qualquer ser humano, porque Deus é perfeito e completo em seu ser. Que glória nas nossas vidas é sabermos que Deus desce e trabalha para aqueles que nele confiam. É exatamente isto que a palavra do Senhor está nos afirmando: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meus amados, quando Deus desce, trabalhando para aqueles que nele confiam, que nele esperam, os montes tremem diante da presença do Senhor. Aqui, o profeta não está falando de uma hipótese. Ele está trazendo à memória aquele fato no Sinai, quando Deus se manifestou ao seu povo e o monte Sinai tremeu diante da presença do Senhor. Meus queridos, certamente, olhando para frente, você verá na sua vida alguns montes que estão lhe impedindo de olhar com esperança para frente. Alguns montes que parecem que não poderão ser removidos, que impedem a sua caminhada em fé. Quem sabe uma pessoa pela qual você está buscando a conversão. Quem sabe um problema na sua família. Quem sabe um momento de esfriamento espiritual, de dúvida. Quem sabe uma tentação. Quem sabe um problema na saúde. E isso se tornou um verdadeiro monte diante de você.
Ah, meus amados, nós cremos no Deus que desce. E diante deste descer de Deus, os montes se abalam. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Diante deste descer de Deus, o Senhor trabalhando pelo seu povo, os montes se abalam, mas também os próprios adversários tremem. Os adversários tremem, como o profeta disse, aludindo às nações vencidas pelo povo de Deus, que se levantaram fortes e poderosas, que em dado momento pareciam gigantes aos olhos deles, mas quando o povo de Deus, movido pelo Senhor, se levantou, estes adversários tremeram diante do Senhor. Na nossa caminhada cristã, muitos adversários podem se levantar. O apóstolo Paulo disse: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus trabalha pelo seu povo e os adversários tremem diante de Deus. Por que temer os adversários se Deus trabalha pelo seu povo? E segue o profeta dizendo que Deus, trabalhando pelo seu povo, ele age como fogo inflamado, fogo que queima a lenha, que aquece a água, que o próprio metal não pode resisti-lo. Assim a presença de Deus com seu povo faz notório o seu nome diante do mundo, porque a presença de Deus aquece o seu povo. E meus amados, a grande tentação do inimigo é para que o povo de Deus possa dizer que precisa de uma porção de coisas e esquecer que antes de mais nada precisa desta presença do Senhor, que como fogo aquece o coração deste povo em fé, e este povo cultua, adora, este povo serve, este povo tem sentido e tem razão de viver em função da presença do Senhor. Segue o profeta dizendo que Deus trabalha pelo seu povo, fazendo coisas terríveis não esperadas. Certamente o profeta estava relembrando quando o Senhor desceu na terra do Egito, enviou as pragas sobre Faraó, sobre a terra do Egito, abriu o mar, o povo atravessou em terra seca, coisas terríveis que o povo não esperava. Meus amados, é maravilhoso servir ao Senhor, porque o Senhor não está restrito àquilo que é previsível aos homens. As obras do Senhor são imprevisíveis, não podem ser medidas pela nossa racionalidade. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo disse que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Glorioso é o Senhor, o Deus que trabalha pelo seu povo. A presença de Deus está aqui, sim. Abra, Senhor, os nossos olhos
para percebermos que o Senhor trabalha pelos que nele confiam. Mas, meus amados, Deus desce, não apenas trabalhando pelo seu povo. Deus desce, saindo ao encontro do seu povo. O Senhor sai ao encontro daqueles que se lembram dele e se lembram dos seus caminhos. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Meus amados, este Deus que fende o céu e desce, é o Deus que sai ao encontro do seu povo. Sai ao encontro daquele que está desorientado. Sai ao encontro daquele que está perdido. O Senhor Jesus retrata muito bem isto na parábola do filho pródigo, na parábola da ovelha perdida. O pai que saiu para encontrar o filho perdido e o traz de volta de maneira festiva. O bom pastor que busca a ovelha perdida para integrá-la ao rebanho. O Senhor nosso Deus é o Deus que desce e vai em busca e sai ao encontro daquele que está perdido. E se a sua vida está em desorientação, se distanciou de Deus, se acha perdido, o nosso Deus é o Deus que desce e sai em encontro da sua vida. Mas Ele sai em encontro daquele que está fragilizado, que está desanimado, porque é o Deus que busca o caído para levantá-lo, busca o enfraquecido para fortalecê-lo. Quando Pedro acabara de negar o Senhor Jesus Cristo, ali estava abatido e entristecido, enfraquecido, porque caíra no laço do diabo e negara o seu Salvador. O Senhor Jesus olha para Pedro. O olhar de Jesus foi ao encontro de Pedro. O olhar de Jesus foi a mão do Todo-Poderoso, buscando aquele que estava fraco para fortalecê-lo. E depois Jesus chega diante de Pedro e diz: Simão, tu me amas? Pastorei as minhas ovelhas. O profeta Isaías afirma que o Senhor é quem renova as nossas forças. E o profeta Isaías diz também que nós somos do Senhor, que se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Nas suas lutas e fragilidades, nos seus tropeços e nas suas quedas, lembre, o nosso Deus é o Deus que fende o céu e desce, e vai ao nosso encontro, para fazer forte ao cansado, para dar direcionamento ao perdido, para levantar o caído, e para colocar no caminho o desviado. Glória a Deus, porque o céu se fende e o Senhor desce. O Senhor desce para trabalhar pelo seu povo. E Jesus trabalhou na cruz pelo seu povo. Continua trabalhando pelo seu povo. O Senhor desce e sai ao encontro e busca o seu povo. Mas eu quero finalizar dizendo, meus queridos, que o Senhor desce para tratar o seu povo com amor
e com graça. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades tornam-se deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligias sobremaneira? Meus irmãos, a convicção do profeta, a convicção que deve perdurar em nossos corações, é que o Senhor se volta para nós, é que o céu se abre e Deus desce para tratar o seu povo com amor e misericórdia. Mas o amor e a misericórdia de Deus agem em um contexto específico. Não podemos ser indiferentes ao amor e à graça de Deus pensando que Ele nos tratará. Não podemos dar as costas ao Senhor pensando que Ele nos tratará. Não podemos manter os nossos corações endurecidos pensando que o Senhor nos tratará. E foi exatamente o quebrantamento que o profeta se mostra aqui. O profeta nos chama a olharmos inicialmente para as nossas próprias vidas. O profeta afirma: nós somos como o imundo, como aquele que carece de purificação. Aqui o profeta não olhou para o mundo, não olhou para os caldeus, não olhou para os povos distantes. O profeta olhou para a própria vida e para a vida do seu povo. E meus irmãos, a bênção da graça de Deus se estabelece quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos: Senhor, nós somos como o imundo, porque pecamos contra Ti. Senhor, as nossas justiças são como trapos de imundícia. E sabem a que o profeta está se referindo ao dizer trapos de imundícia? Ele está se referindo aos panos usados pelas mulheres para reter a menstruação. Para que servem, senão lançados no lixo? Quando nós nos levantamos achando que merecemos as bênçãos porque somos bons, porque somos justos, porque construímos uma vida reta diante do Senhor, o profeta diz: as vossas justiças são aos olhos de Deus como trapos de imundícia, nada valem, não tem nenhum valor a não serem lançados fora no lixo e destruídos. Meus queridos, se nós não colocarmos a boca no pó e nos humilharmos diante do Senhor, não poderemos ser tratados pelo amor e pela graça do Senhor. É incrível como nós gostamos de exaltar
as nossas virtudes, os nossos merecimentos, os nossos direitos e as nossas glórias. Basta você se aproximar de dois irmãos com problemas de relacionamento e comece a tratar, e você verá de imediato, cada um quer ser mais justo do que o outro, cada um tem mais direito do que o outro, cada um tem mais glória do que o outro, e geralmente não bate no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Aqui o profeta nos chama a olhar para a nossa própria vida e dizer: Senhor, nós somos imundos, as nossas justiças são como trapos de imundícia diante do Senhor. E a consequência disso é que as nossas iniquidades nos arrebatam para longe de Deus, gerando separação. E precisamos olhar para o Deus que é também justiça. E Ele afirma aqui que em função das nossas iniquidades, nós somos consumidos. O povo estava sendo consumido no cativeiro em função das suas próprias iniquidades, porque o Deus bom, todo-poderoso, não poderia se relacionar com um povo cujas justiças eram como trapos de imundícia. Meus queridos, a grande glória da nossa vida é que Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus justo. Algumas pessoas erram tremendamente, dizendo o seguinte: o Deus do Velho Testamento é o Deus cheio de justiça, o Deus do Novo Testamento é o Deus cheio de bondade. Não existem dois deuses. O mesmo Deus do Velho é o mesmo Deus do Novo. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será o mesmo, imutável em seu ser. Sabe qual é a diferença? A diferença é que alguém espontaneamente se prontificou a ser consumido em função das nossas iniquidades, e este alguém é aquele que desceu do céu e veio à terra e foi à cruz, e ali foi morto em função dos nossos pecados. E aí nós podemos olhar para o Deus que é bondade. E o profeta então conseguiu ver um caminho de esperança para a sua alma, um caminho de esperança para o seu povo, como há um caminho de esperança para todos nós. Ele disse: Senhor, o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos um relacionamento filial. Queremos que o Senhor nos trate como filhos. Ah, meus amados, glória a Deus, porque o céu se abriu, Deus desceu, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus são recebidos como filhos de Deus e podem chamar Deus de Pai. Pai que poupa os filhos, Pai que cuida dos filhos, Pai que dá herança para os filhos. Então o profeta busca o amor e a graça de Deus, e ele diz: Senhor, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Ele se coloca nas mãos de Deus para que Deus venha moldá-lo, trabalhá-lo, prepará-lo para que ele possa ser
um homem, para que o povo seja um povo formado conforme a vontade do Senhor, pura e perfeita. Deus trabalha nas nossas vidas porque Ele é amor, Ele é graça e Ele nos trata com este amor e com esta graça. Precisamos buscar uma visitação restauradora de Deus nas nossas vidas. O profeta diz: a cidade está destruída, o templo está destruído, tudo que nos era precioso está destruído. E o profeta diz: o Senhor vai ficar calado diante de tudo isso, Senhor? O profeta clama para o céu se abrir e Deus descer, tratando o seu povo com graça, com bondade e restaurando o seu povo, restaurando o templo, restaurando as nossas vidas espirituais, restaurando a habitação de Deus em nossos corações, restaurando a nossa comunhão com o Senhor, restaurando o primeiro amor, restaurando o fervor espiritual, restaurando as obras de Deus no nosso meio. Meus amados, nós cremos sim no Deus que abre o céu e desce para trabalhar por aqueles que esperam nele. E desce para vir ao encontro daqueles que se lembram dele e dos caminhos dele. O Senhor desce para nos tratar com seu amor e graça. E onde atua o amor e a graça de Deus, a restauração, a salvação, a levantamento, a fortalecimento espiritual, a renovação de fé do povo do Senhor. Me lembro que a primeira vez que viajei para o Nordeste foi um período de muita chuva na nossa região. As lavouras produtivas, as pastagens verdes, os animais gordos. Viajei à noite. Ao amanhecer do dia, já estava no Nordeste. Que diferença! Me assustei ao olhar a sequidão, porque era um período de grande seca no Nordeste. As árvores secas, pastagens secas, ausência de lavouras, animais mortos e pedintes ao lado da rodovia. E isso me fez pensar: quanta diferença faz o derramar da chuva dos céus. Mas me fez pensar também que não é diferente quando o céu se fecha e Deus não desce entre o seu povo. Só vai perdurar tristeza, morte, sofrimento e o mal. Por isso o profeta diz: ó, se os céus fendessem e se Deus descesse. Ele é o Deus que trabalha pelo seu povo. Ele é o Deus que sai ao encontro do seu povo. Ele é o Deus que trata o seu povo com graça e amor. Ah, meus amados, precisamos dizer: Senhor, queremos a Tua presença conosco, fazendo a diferença nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa igreja.